Se você está aqui pela primeira vez, você chegou no meio de uma série nossa. E essa série se chama DNA, a genética de uma comunidade, onde a gente está tratando principalmente de aspectos que nos fazem o que nós somos e por que nós somos o que somos. Então, como comunidade, o nosso objetivo é estarmos alinhados nessas duas coisas: por que somos o que somos e por que fazemos como fazemos. E o CEO desse corpo aqui, sabe, o nosso presidente, o nosso mestre, ele nos convida a viver em comunidade, sim, mas vivermos do jeito dele, vivermos como ele quer, como ele designou que a gente vivesse. E como comunidade, nós decidimos fazer isso de forma simples, informal, autêntica e real. Exatamente. Simples porque a mensagem é simples. Nós vimos no nosso primeiro domingo que o Evangelho, as palavras de Jesus acerca de si mesmo e acerca do que ele planejou para a humanidade, sempre foram ensinamentos muito simples. Simplesmente um Deus que outrora foi separado de nós pela nossa ser humanice, pelo nosso pecado, e aí vem um Cristo, religa a humanidade com ele e fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega no Pai se não for através de mim. E essa é a mensagem de Jesus. O resto é bônus, sabe assim, quando você acaba de ver um filme e tem aquele extra no final, o resto é extra. O nosso relacionamento com Deus, ele começa por essa mensagem. E como comunidade, a gente é chamado para manter essa mensagem simples e o nosso relacionamento com ele simples também. Mas também somos simples informal, né? Informal, porque a nossa informalidade, ela se dá por causa desse relacionamento com Deus, que no passado, como nós aprendemos com o PG na semana passada, nós tínhamos vários ritos, tínhamos barreiras, tínhamos coisas que nos separavam desse Deus, coisas que a gente tinha que fazer, como sacrifícios e rituais, e um sacerdote humano que precisava oferecer sacrifícios, e Cristo, ele desfaz essa formalidade e nos dá um acesso livre a Deus, ele nos deixa chegar a Deus de forma direta, de forma onde não mais precisamos de todas essas etapas, mas uma vez que colocarmos a nossa fé em Jesus, ele é capaz de deixar a gente ter esse acesso íntimo, sabe, de pai, de aba, de filho e herdeiro, co-herdeiro com Cristo, né, como o nosso manual vai dizer. E como comunidade, nós precisamos tomar vantagem desse preço que Jesus pagou para que nós tivéssemos esse acesso. Como comunidade, a gente precisa manter essa proximidade informal com Deus e mantê-lo informal no meio de nós também, tirando as quinquilharias religiosas do nosso meio e vivendo de forma informal com Ele. E autêntica, porque à medida que nós estamos religados com esse Deus e estamos nesse relacionamento informal com Ele, a expectativa é que, em relacionamento com Jesus, Ele me transforme de alguma forma para que eu seja uma cópia autêntica de quem Ele é. Todo esse caminho de uma mensagem que você possa entender, com uma fala que você possa entender, com um conteúdo que você possa entender, quão simples e profundo é o amor e a graça de Deus, essa informalidade que permite que você se aproxime desse Deus, tudo isso coopera para que Ele tenha acesso a nós e nos transforme por completo para que nós sejamos cópias autênticas de quem Ele é. E Jesus, ele faz isso, e Deus, né, ele começa essa aula inaugural sobre essa autenticidade de Deus em nós de uma forma muito curiosa, porque ele junta um grupo de alunos e inaugura, como viva a palavra, ele inaugura como ser parecido comigo para dummies, assim, sabe? E ele junta aqueles 12 homens em torno dele e ele começa com um grupo de alunos a mostrar qual é o gabarito do que nós deveríamos ser, com ninguém menos do que o próprio Cristo. Aquele que ficou carne para que eles vissem humanamente e palpavelmente o que nós deveríamos ser. E é sobre isso que a gente vai falar essa manhã. Interessante que Jesus ele poderia fazer isso das formas mais diversas possíveis. Você entende isso? Deus ele é muito criativo, ele criou todas as coisas.
E ele poderia fazer isso numa gama de coisas. Ele poderia falar e as coisas aconteceriam. Ele poderia fazer uma transfusão de DNA para que a gente só ficasse como ele. Mas, ao invés disso, o Filho de Deus, ele escolhe partilhar da sua identidade com a gente através de relacionamento e influência. Ele tira o tempo para, através de relacionamento e influência, deixar na humanidade essa cópia perfeita da imagem visível de um Deus invisível, para que eu e você hoje ainda pudéssemos identificar o que é isso, com o que isso se parece. E eu acho que ele já tinha noção do quanto nós somos influenciáveis. E nós somos mesmo. Eu ia hoje usar um vídeo que você já provavelmente viu de um experimento social, onde as pessoas sentam e levantam, e sem perceber, elas estão fazendo a mesma coisa juntos. Quem já viu esse vídeo? Gente, é incrível a nossa capacidade de copiar o outro. E isso acontece de formas mais instantâneas, como se alguém está conversando com você de braço cruzado, o que você faz? Eventualmente você... Sabe Deus por que você faz isso? Alguém explica? Ou então, é influência física, como se alguém boceja do seu lado e você faz o quê? Pelo amor de Deus, para de bocejar, entendeu? Ou então, como coisas mais profundas, como pais adotivos que tão somente com a convivência com os seus filhos, os filhos aderem não só os trejeitos dos pais, mas a fisionomia do cara. Hello! Vocês querem conversar sobre influência? Ou até mesmo o sotaque, que você voltou das férias falando arretadinho porque você foi para o Nordeste, entendeu? Nós absorvemos as coisas que estão à nossa volta, a gente adere. E não tem jeito, em um relacionamento com outra pessoa, você não está livre de influência, você ou vai influenciar, ou você vai ser influenciado, ou vocês vão ter uma troca mútua de influência, enquanto você está de braço cruzado. Ele boceja, você também, entende? Porque a gente opera nessa frequência de influência. E Jesus escolheu fazer isso com os seus discípulos. Parece que ele sabia que a gente adere às coisas com muito mais profundidade na convivência, na pele, tendo em vista Adão, Eva e a serpente. Talvez o primeiro golpe da influência sobre nós, sabe? E Jesus, ele escolhe essa forma. Ele escolhe tirar o tempo. Tirar o tempo. Ao invés de fazer uma sessão de regressão, ou botar o pessoal em transe, e todo mundo acordasse pensando como ele, vivendo como ele, falando como ele, Jesus fala, não. Vamos passar tempo, vai. E aí Benjamin Franklin, ele vai falar uma coisa sobre isso muito interessante. Enquanto Benjamin Franklin, todo mundo conhece, um político, cientista, jornalista, inventor, super envolvido na história da eletricidade, e enquanto conversava sobre essas questões de ensino e aprendizado, Benjamin Franklin fala o seguinte, ele fala, me fale e eu esqueço, me ensine e pode ser que eu me lembre, me envolva e eu aprendo. E tem coisas que depois de Jesus a gente foi dando forma, como entendimentos como esse, de que para que a gente aprenda, a gente precisa viver. E você provavelmente já teve essa experiência na sua própria vida, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho. Existe uma diferença entre ouvir e falar. E Cristo, com toda a sua agenda de transformação para a humanidade, ele escolhe tirar tempo para envolver a mim e a você, para que a gente absorvesse esse DNA que ele tem. E falando sobre caráter autêntico, o que vem na sua cabeça quando você pensa em alguém como Cristo? Quais são algumas características dessa pessoa? Assim? Me fala algumas coisas, tipo, um caráter autêntico, um caráter assim, divinal. O que vem na tua cabeça? Fala para mim. Nada? Hã? Fala, Cacau. Criar. Não vem nada. Quando você pensa numa pessoa íntegra, numa pessoa como Deus, uma pessoa parecida com Ele, quais são algumas características? Correto. Uhum. Longânimo. Uhum. Que mais? Justo. Que mais?
gracioso, eu diria disciplinado. Quem mais? Sincero, noções claras do que é certo e do que é errado. Mas o setor de RH de Deus, ele foi um pouco diferente nesse negócio. Quando Jesus começou a abrir vagas para que ele selecionasse esse grupo de pessoas que Cristo passaria tempo com elas para deixar o seu DNA aqui na Terra, ele foi para pessoas mais improváveis possíveis. Deus, ele começa a chamar homens que tinham as mãos fedidas de peixe, sem muita cultura, pelo contrário, uma cultura portuária. Homens simples, sem dinheiro, corruptos em alguns casos, como os cobradores de impostos que ele chamou. Ele começa a procurar homens que não tinham vergonha de abrir a sua casa e mostrar um ambiente cheio de corruptos para ele, porque a vida é assim mesmo. Bora, Jesus, senta aqui, vem comer comigo. E Jesus foi super criticado por causa disso. Mas aí a gente também vê Jesus totalmente distante daqueles que tinham tudo para ser os escolhidos para essa primeira classe, que eram os religiosos daquela época. Que eram as pessoas que tinham cheiro de santos, que tinham cara de santo, que falava como santo, que vestiam como santo. E Jesus foi em todos os lugares, menos a esses, que tinham cheiro de santo e cara de santo. O que me faz pensar que, primeiro, Jesus ele tinha uma prioridade relacional com a gente. Jesus não veio para trazer lei para a gente. Ele não veio para dizer para a gente, façam isso, façam aquilo, façam isso, façam aquilo. Jesus veio para tocar em nós, para conversar conosco, para ensinar por exemplo, para envolver a gente. E tudo que os fariseus não fariam é exatamente isso, porque eles amavam muito mais a lei do que a lei encarnada que estava diante deles. Mas isso também, esse processo seletivo também me mostra que Jesus ele tinha um interesse muito particular por pessoas que não tinham vergonha de mostrar quem realmente eram para ele. Pessoas que talvez como Pedro estavam numa embarcação e Jesus entra no barco dele depois de já terem se conhecido, e a gente vai ver isso hoje, e ele provavelmente bateu assim na mão como acontece aqui na Marina do Davi com os meus tripulantes e pescadores, que bate na mão, minha mão está toda suja, mas, né, Neia? E não tinham medo de tocá-lo com a realidade, não tinham medo de mostrar as suas podridões, não tinham medo de mostrar para ele que é isso aí, ó, eu coleto imposto mesmo. Quer comer? Quer comer? E talvez Jesus viu nessas pessoas uma chance maior de transformação do que naqueles que já acham que são cheirosos. Daqueles que já pensam que chegaram lá. Dos guardiões da lei. Daqueles que acham que toda essa caroça religiosa me mantém ligado a eles. Jesus está falando assim, não, eu quero comer peixe. Não tem problema, eu não tem problema esse cheiro, eu quero realidade. E Jesus viu nessa vida autêntica desses caras a oportunidade de autêntica transformação. Você entende isso? Sim? Uhum. E um dos caras que Jesus chamou para esse tete-a-tete de transformação foi um cara chamado Pedro. E eu sei que é clichê, porque Pedro é um dos discípulos mais conhecidos de Jesus, ele é o cara que todo mundo conhece, que ele era o estabanado, ele era o afoito, ele era aquele que perguntava tudo para Jesus e ninguém tinha coragem de falar e Pedro fazia o quê? Falava. Ninguém tinha coragem de perguntar, Pedro ia lá e perguntava. Jesus estava em algumas situações e Pedro fala, posso ir também? Ai, mestre, deixa eu ir também. Sabe aquele aluno chato da sala de aula, você fala, bicho, dá chance para outra pessoa, sabe? E Pedro ele é muito famoso por isso, porque ele era o cara que ia lá. Ele ia, ele se jogava, ele deixava Jesus. É quase que eu consigo ver Pedro lutando por um espaço mais próximo ali de Jesus, sabe? E hoje eu quero olhar para essa linha de relacionamento desses dois. Porque como comunidade, eu acredito que nós precisamos aprender a absorver o DNA verdadeiro desse Jesus que nós professamos seguir.
Como comunidade, nós precisamos, uma vez que em relacionamento com Ele, nós precisamos deixar que Ele entre no nosso espaço, como Pedro deu espaço para Ele na sua embarcação, e Ele mude o que Ele quiser mudar e mantenha o que Ele quiser manter. Dentro da nossa autenticidade. Muitos de nós talvez pensamos que a autenticidade é eu ser o que eu realmente sou. Talvez muitos de nós nessa manhã pensamos que ser autêntico dentro da comunidade viva seja, se eu bebo em casa, eu posso beber na rua. Se eu faço coisa errada em casa, eu preciso fazer na rua porque eu sou autêntico. Se eu vivo dessa forma, eu não posso viver de outra forma porque esse não sou eu. Só que o gabarito não é você. O gabarito é o Cristo encarnado. E ele, quando se apresenta para Pedro, ele está falando nada além de: olá, essa é a sua imagem. Quando eu olhar para você, como diz em Romanos, eu quero que você se olhe no espelho e seja exatamente como eu sou. Mas lembra quem Jesus chamou aqui? Ele não estava olhando para a sua imagem inicialmente. Jesus escolhe passar tempo em relacionamento para influenciar a vida de Pedro, para que ele cada vez mais, em 3 anos... Bicho, como eu queria influenciar pessoas em 3 anos. Como eu queria ser influenciada em 3 anos. Eu demoro muito mais do que isso. E Jesus tira esse tempo para, com paciência, com amor, com dedicação, deixar marcas na vida de Pedro, no seu relacionamento pessoal com ele, diário, de conversa, de repreensão, de alegria. Ele deixa Jesus transformar a sua vida. E para isso eu quero olhar, assim, uma linha de tempo com Pedro. E ela vai estar na tela para a gente. Pedro, isso aqui, gente, vocês sabem que em 3 anos isso aqui não foi nada. Isso aqui foi o que a gente escolheu escrever, e só para que você soubesse, sabe? Para que a gente lembrasse quais foram alguns momentos de Pedro com Jesus. E se você é caduco de igreja, você já sabe de tudo isso aqui. E se você não é, senta e admira essa jornada de aventura, queda, altos e baixos de Pedro com Jesus. Pedro, e aqui eu vou pensar dessa linha toda, eu vou pensar só alguns momentos para que a gente comece a vislumbrar o que Jesus escolheu fazer em relacionamento, como Ele quer fazer comigo e com você. Em João, no capítulo 1, e isso está narrado nos outros evangelhos também, Pedro tem o seu primeiro encontro com Jesus, e é curioso porque ele é muito breve. Tinha uma galera que andava em torno de Jesus, e André era um dos discípulos de Jesus, e ele era famoso por levar pessoas ao mestre. O cara só falava assim: vem cá, ó, vou te apresentar alguém, ó, aqui, ó, esse aqui é Jesus. Ele só fazia isso. Vem cá, ó, eu vou... Tá aqui, ó, esse aqui é Jesus. Aí Jesus tomava dali, e foi exatamente o que Jesus fez no João capítulo 1. André pega Pedro e fala: Pedro, vem cá. Aqui, ó, esse aqui é Jesus. Aí Jesus: eu sei quem você é Cefas, filho de não sei quem, e a partir de hoje... Não, Simão, desculpa. Você é Simão, filho de não sei quem, e a partir de hoje você vai se chamar Cefas. E Pedro assim... Porque às vezes Jesus faz isso, né? Ele tem tempo, como mulher samaritana, né? Que ele ficava ali: e aí, tudo bem? Com Pedro não, foi tipo: oi, tudo bem? Eu sei quem você é já. Você já é meu. Você é Simão, agora é Cefas. E na Bíblia, quando Jesus muda o nome das pessoas, ele já deixa uma marca de uma mudança significativa na vida daquela pessoa. E nesse encontro, Jesus já dá um novo significado para a vida de Pedro. Mas também você vai ver que logo em seguida, em Lucas 5, que é o que a gente acabou de falar aqui, Jesus está já sozinho. Jesus ainda não tinha chamado os discípulos. E ele está ali no meio da multidão e provavelmente já curando, já fazendo as coisas dele, ensinando palavras novas, palavras de vida eterna, palavras que ninguém nunca tinha ouvido, contrário ao que Como? Mestres da lei, Ao contrário do que os religiosos ensinavam, ele começa a ensinar palavras novas. E a galera estava ali em torno dele, e ele vê lembra do Cefas? Ele vê ele num barco. E ele sobe no barco com Pedro, e ele fala: você pode afastar um pouquinho o barco, que essa galera vai me sufocar. A Bíblia não fala isso, tá, gente? Mas eu te encorajo a ler depois. Se quiser tirar uma foto e fazer essa jornada em casa essa semana, é maravilhoso. E aí Pedro vai dar espaço para Jesus naquela embarcação, ele tira o barco dali e Jesus começa a ensinar a multidão, e Pedro está assim: beleza, passei a noite inteira pescando nada, agora um cara gasta meu combustível, me manda chegar para trás. Legal, até mudou meu nome, me fez gastar... Só alegria. Aí Jesus, assim que ele acaba, ele fala: Pedro, vamos ali no meio do mar.
Aí Pedro, Jesus, aí ele fala, não, ele não fala Jesus não, ele fala, mestre. Ele fala, mestre. Tipo, ele já sabe que Jesus não é um qualquer. Ele sabe que ele já está diante de alguém diferente, você entende isso? E ele fala, mestre, olha, eu entendo que o senhor quer que eu vá lá no meio do mar, mas a gente passou a noite lá e esse mar não tá para peixe. Aí Jesus fala, beleza, só vai. Ele chega no meio do mar e você já sabe a história. Ele joga a rede de um lado, joga a rede do outro, e não tem rede para pegar a quantidade de peixe que Jesus deu para Pedro naquela tarde. Não tinha. Aí ele vai... João, Tiago, vem cá. Os amiguinhos dele de pesca, né? Pedro, Tiago, João, no barquinho. Isso está na Bíblia, isso não é música, não. Isso é Bíblia. Chama a galera, tal, bota peixe no barco de todo mundo. E ali eles têm um marco de primeiro milagre de Jesus. Você já imaginou isso? Você com uma conta de luz sem pagar, já foi na rua, já tentou vender Rinodê, Mary Kay e tudo que tiver. E Jesus fala assim, não, vai lá de novo. Você fala, Jesus, você não está entendendo, não. Eu já rodei Manaus inteiro. Jesus fala, vai de novo. Aí você faz uma venda de $1 milhão, entendeu? É esse tipo de coisa que está acontecendo aqui com Pedro, entende? Beleza, vamos continuar aqui o mapa é longo. Daí, Jesus, lá em Mateus 14, ele vacila sobre o mar. Jesus, o pessoal está no barco e tal, e Pedro está lá, trabalhando, fazendo, esperando Jesus, que ele foi orar e tal. E aí, eles veem um fantasma no meio da água, assim, né? E os discípulos tudo assim, meu Deus, é um fantasma, não sei o quê, caramba. E Pedro está assim, é o quê? É quem? É Pedro, né? Vocês lembram? Pedro era esse cara que o pessoal dava 3 passos para trás, ele dava 5 para frente, assim. E aí Jesus falou, Pedro, sou eu tô sobre a água. Vem cá, vem comigo. Aí Pedro fala assim, mas sério, vem, mas sério. Eu queria tanto que Jesus fizesse essas paradas comigo, ia ser muito legal. Ainda mais eu que vivo no Rio, imagina, se vocês virem, tira foto, pelo amor de Deus. Aí, pra gente postar, porque se não for pro Facebook, não é verdade, né? Então... fiquem apostos. Aí Jesus fala, vem cá, Pedro, anda sobre a água, sabe? Vem, aí Pedro vai. E ele, caraca, toda aí, imagina. Caramba, eu tô andando sobre a água, meu Deus, que legal. Uhul. Aí bate um vento. E aí Pedro se distrai, né? Porque ele tá aqui vivendo aquele momento mágico com Jesus. Tipo aquelas coisas do Instagram. Aí bate um vento e Pedro começa a afundar. E nesse encontro com Jesus, ele aprende que ele pode confiar em Jesus para fazer coisas que ele seria incapaz de fazer. Mas ele também aprende que, quando ele não confia, o que acontece é a falta de confiança que gera na nossa vida. Vamos para frente. Aí tem uma época lá em João, no capítulo 6, que todo mundo... Jesus começa a arrochar um pouco, sabe? A ser um pouco mais duro e falar, vocês estão vendo aqui, né? Eu estou alimentando, estou fazendo milagre, curando todo mundo, vocês estão aí curando gente, é um sucesso. Mas a coisa não é tão simples assim. Vão ter momentos ruins, vão ter momentos que eu não vou estar aqui, vão ter momentos que... Aí o pessoal, não quero não. E uma galera começou a deixar Jesus. Ele falou, podem ir. Porque eu estou jogando... Lembra da autenticidade de Jesus? Jesus é autêntico com a gente. Não quero não. O pessoal foi embora. E aí Pedro dá um passo para frente de novo. Ele fala, mas eu quero, olha, só quero dizer que pelo Senhor eu estou aqui, eu não vou sair daqui. Até porque para onde eu vou, Jesus, se só tu tens... Para onde eu vou? Ele está num nível de relacionamento com Jesus que ele fala assim, mas vocês estão indo para onde? É como você na mata e você está andando com um índio na tua frente que sabe aquela mata como a linha da palma da mão dele. Aí chega uma cobra, você fala, não, vou embora. Vai embora para onde? Você sabe voltar? Você sabe o caminho de volta? Você sabe que árvore que você passou? E é exatamente essa postura de Pedro. É como se ele estivesse numa mata de verdades e não mais de mentiras e falasse assim, mas que para onde mais eu vou, meu Deus? Se só tu tens as palavras de vida eterna, eu não tenho nem para onde ir. Isso é muito legal. Aí, Pedro vai ver, no capítulo 13 de João, ele vê o Deus de todo o universo, ajoelhado aos seus pés, lavando os seus pés como um servo, como um empregado do mais baixo escalão de uma casa, e Deus escolhe lavar os pés desse discípulo que fede a peixe. Esse discípulo sem maturidade, esse discípulo sem um caráter perfeito, esse discípulo sujo, com os pés calejados, eu imagino as micoses,
de pé de pescador tem micose. E Jesus, o homem-Deus, escolhe se prostrar diante dele e falar: você é a minha prioridade, vocês são o meu plano A, esse é o amor que eu tenho por vocês, eu vim para servir e não para ser servido. Agora, Pedro, como eu faço isso com você, faça com outros. Da mesma forma como eu me submeto a você, se submeta aos outros. Da mesma forma que eu me rebaixo ao pior dos pecadores para que você encontre o amor, se rebaixe para que outras pessoas encontrem o amor. Vamos passar para frente. Aí chega um momento, em João ainda, no capítulo 13, que ele começa a falar, Jesus começa a falar que vai embora e que as coisas vão piorar e que as pessoas vão gerar sua morte. E os discípulos ficam amedrontados. Eles começam: mas peraí, você vai embora para onde? Você acabou de chegar. Lembra que tem só, 2 anos e meio? Aonde você vai? Como assim? E Jesus começa a falar: eu não vim para ficar, eu já tinha falado isso para vocês. Lembra que eu falei que eu vim, mas eu vou embora? Lembra? Então, está começando a acontecer. E Pedro chega num momento de relacionamento com Jesus tão íntimo que ele fala para Jesus assim: Senhor, eu morro. Não precisa morrer, não. Eu dou a minha vida pelo Senhor. Eu abro mão de qualquer coisa, mas fica. Fica. Não vai, eu preciso do Senhor. Não vai, não. Se eu tiver que dar a minha vida, eu dou. Que exemplo de submissão por causa desse amor relacional desses dois. Agora não se tratava mais de um mestre que falou: você se chama Cefas, mas se trata de um amigo, de um irmão, de alguém que está comendo, que está com ele. E ele fala: pelo amor de Deus, eu vou morrer de saudade. Não vai não, eu vou. Eu vou. E é um marco de submissão de Pedro aqui. Daí, tá vendo que Pedro começa a ficar meio divino nessa trajetória, sabe? Ele tá assim, nessa ascendência. E, tipo, ele agora tá, né, Jesusão, tipo a gente, aquele padrão, né? Aí ele começa a fazer umas coisas de ser humano pra gente lembrar que ele ainda é gente, que nem você. Jesus está num momento de maior sofrimento e ele fala: gente, olha, eu tô angustiado, meu coração está angustiado, por favor, fiquem aqui que eu vou lá falar com o pai, porque tá ruim. Já passou por isso? Aí você fala assim: ora por mim, porque tá ruim, me ajuda, fica aqui. E aí o que Pedro faz? Ele e a galera toda. E eu imagino Jesus assim: gente, olha só, eu só pedi para vocês orarem, para vocês me segurarem, porque eu tô fraco. Eu tenho segurado vocês, agora me segura só um pouquinho. E Pedro dorme de novo. Jesus vem, acorda, o pessoal dorme de novo. E vem. Eu imagino a decepção de Jesus, sabia? Mas ele, né, é Deus, sei lá, acho que ele lida melhor com isso. Aí, eu não lido tão bem. Mas eu estou aprendendo, estou nessa caminhada. Aí, João 18, Pedro vai, Jesus já tinha falado que ele ia morrer, que para que ninguém impedisse, porque esse era o plano de Deus para a sua vida. Ele não veio para viver, ele já veio para morrer, porque depois ele vai ressuscitar, e eles vão para esse lugar. Tudo isso já tinha sido dito. E aí Pedro, afoito, lá na hora que os guardas vêm, Jesus, eu não sei se você lembra dessa passagem, né? Eu já falei para você ler isso depois? Cara, lê isso depois, é muito bom, de verdade. Jesus vai e os romanos, né, o abordam, os sacerdotes, os guardas, e Jesus fala para eles assim, eles falam: quem é esse Messias aí? Aí Jesus, na hora: sou eu. Aí eles: quem é o Messias? Perguntam de novo. Jesus já falou: eu já disse que sou eu. Tipo, eu não me escondi, eu já disse que sou eu. E aí Pedro vai, vocês sabem dessa história, né? O que ele faz? Ele vai para cima dos caras. Quando eles começam a vir para cima de Jesus, ele lança a espada e vapo, dá na orelha do servo, né? Tem gente que fala que é um soldado, mas é um servo, na verdade, do sacerdote. Arranca a orelha do cara. E aí Jesus fala: ei, o que você está fazendo? Eu imagino. Aí você imagina o desespero de Jesus assim: eu estou investindo nesse cara. Lembra que o plano original de Jesus era que ele fosse a imagem perfeita do Deus vizinho? Aí tá cortando a orelha da galera e ele tá assim: meu Deus, eu falhei. Tipo, o cara ainda está cortando a orelha do pessoal. Pedro, eu já falei que não. Mas eu imagino o amor de Pedro falando assim: o meu Jesus, não, peraí. Cara, que amor é esse? Que amor é esse? Aí Pedro vai, arranca a orelha, e Jesus vai, pega a orelha de novo, bota no lugar, e Jesus fala: não é para machucar ninguém, já falei que eu vou morrer.
Pedro ainda era gente como a gente. Ele era Sara, ele era Calisson, ele era Josélia, entende? Você cortaria a orelha, né? Você que tá rindo aí, tô ligado. Eu também. Aí, chega no ápice da ser humanice de Pedro, cara. Jesus fala para ele que ele ia negar, ele, mestre, jamais faria isso. Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Não, eu não faço, não faço, não faço. Não vou te negar. Aí o pessoal, quando Jesus está lá, só na carniça, já sendo quase crucificado. Peraí, você não é o cara que... Eu não sou não. Você é assim, eu já te vi com ele, eu conheço tua barba, eu já te vi essa barba, eu conheço. E Pedro fala, não, Deus me livre, não sou não. Entendeu? E que momento difícil na vida de Pedro. Que momento difícil na caminhada deles dois, sabe? Você tem aquela sensação de que você abandonou um grande amigo, sabe? Um cara que estava ali com você, que estava comendo com você, e você falou assim, não. Isso foi um momento muito difícil na vida de Pedro, na caminhada dele. E talvez um momento onde ele esqueceu que ele ainda era quem Deus tinha falado que ele era. Talvez ele tenha esquecido no momento em que ele negou Jesus, que ele ainda era Cefas, a rocha na qual eu construirei a minha igreja, sabe? Que ele fala, cara, se eu neguei, acabou. Não tem mais nada, o que eu vou fazer? Eu já neguei, acabou a nossa vida, eu cortei relação com ele. Aí Jesus morre, é crucificado, vai para a tumba, 3 dias depois, ele vive. Aí depois que ele vive, ele fica um tempo aqui, né? Ele fica uns 40 dias rodando por aí, vendo o pessoal. Aí você imagina, Jesus vivo de novo. E se você não sabia, Jesus, depois que ressuscitou, ele viu gente mesmo. Mais de 500 pessoas viram Jesus, falaram com Jesus. E Jesus chegou uma hora que o pessoal, né, falou, oi, eu sou Jesus. Pessoal, como Jesus morreu? Ele, não, sou eu mesmo. Olha aqui, ó, as minhas marcas, ó, viu? Sou eu mesmo. Pode tocar, ele fala. Pode tocar. E nesse tempo em que ele está ressuscitado e ele está prestes a voltar para o céu, ele aborda Pedro. Ele tira o tempo. E ele fala para Pedro assim, eu imagino o climão. Já viveu um climão com o melhor amigo? Quando você fez aquela caca, sabe? Você contou um segredo. Ou então você mentiu para ele. E aí vocês estão no mesmo ambiente, assim, sabe? E você sabe, putz, ele está aqui. Aí você vai lá fora. Você imagina o climão desses caras, sabe? Entre Jesus e Pedro. E aí Jesus chega para Pedro. Pedro nem foi lá não. Jesus chega para ele e fala, oi Pedro, tudo bem? Eles começam a conversar, andar, tal. Jesus puxa assunto. E Jesus faz a seguinte pergunta para ele. Pedro, tu me amas? É como se ele falasse assim, você ainda me ama? E Pedro fala, mestre, meu Deus do céu, claro que eu te amo. Aí Jesus, tá, então cuida das minhas ovelhas. Aí ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, mas mestre, é claro, eu sei que o senhor está pensando, tu me amas? E ele sabe, tu sabes que eu te amo, Deus. Eu sei que eu... Aquele emoji, vem aqui, ó. Mas tu sabes que eu te amo. E Jesus fala, então cuida das minhas ovelhas. E aí, mais uma vez, Jesus fala, Pedro, tu me amas? Ele fala, já é quase que irritado, temperamental, né? Já falei que eu te amo, né? E Jesus fala, então cuida das minhas ovelhas. É como se nesse encontro, Jesus falasse assim, você ainda é Cefas. Eu te mandei cuidar de ovelhas, lembra? Cuida. Se você me ama, só cuida, só faz o que eu te falei para fazer. É só isso que eu quero. Nada que você fizer vai nos separar. Nada do que você fizer é capaz de me separar do amor de Deus. Nada do que você me decepcionar vai me separar de você. Então não esqueça da sua identidade pelo que você faz, porque a sua identidade não é o que você faz, é quem eu sou. Então só seja o que eu sou. Cuida das minhas ovelhas, assim, sabe? E aí esse Pedro, ele começa em Atos a construir a plataforma da igreja que nós vivemos até hoje. Pedro vai a Roma, estabelece uma plataforma forte, como uma rocha, e ele começa a ensinar as pessoas. Pedro começa, tem uma hora lá que ele prega que 3.000 pessoas se convertem. Ele fala, beleza, mestre, tamo junto, bora, que agora eu vou viver o que o Senhor quer que eu viva. Ele acha a sua identidade de novo e vive com Jesus. The end. Assim, tem mais coisas, mas aí você lê depois, tá? Sabe o que isso tem a ver com a gente? Qual é a nossa linha do tempo com Jesus?
Qual é a sua linha do tempo com Jesus? Se você fosse desenhar uma linha aonde você começou aqui com Jesus e aqui você terminou com Jesus, porque em relacionamento com Ele, você encontrou com Ele e Ele falou, já, vamos? Beleza. E Ele te levou e te mostrou aqui que você pode confiar nele. Ele te mostrou aqui que a sua vida é mais do que você pensa que é. Ele te mostrou aqui que o recurso que você tem é muito mais do que para você e você ajudou outro e Deus te abençoou e que loucura é essa? Ele te mostrou aqui que você pode perdoar quando você achou que você nunca fosse capaz de perdoar. Ele te mostrou aqui que você é capaz de fazer muito mais do que você achava que faria. Ele te mostrou aqui que a sua profissão é muito mais do que você achou que fosse, porque você achou que era só um personal trainer e, na verdade, você está transformando a vida das pessoas. Aqui ele te mostrou que comunidade é importante, porque sem comunidade você é fraco. Aqui ele te mostrou que nos momentos mais fracos da sua vida é quando ele é forte em você. Qual é a sua linha do tempo com Jesus? Qual é esse desenho que a nossa comunidade tem? Como comunidade, enquanto a gente se relaciona com esse Jesus, a gente precisa construir momentos onde Ele se mostra Senhor e líder da nossa vida. Vocês entendem isso? Faz assim, ó, se você entende, por ver. A comunidade viva precisa ter uma linha de eventos verdadeiros com o Senhor que ela professa seguir. E isso se dá através da leitura desse livro, porque hoje ele fala comigo aqui. E eis que te digo que eu não sou a pessoa referência da leitura desse livro. Enquanto eu orava sobre isso aqui, eu falava, meu Deus, tem misericórdia de mim, porque se eu dependesse disso aqui, para o Senhor me transformar, eu teria que ler muito mais do que eu leio hoje. Mas essa convivência com Jesus, isso aqui que eu narrei, só acontece quando eu passo tempo com Ele, Ele falando comigo e eu respondendo a Ele em oração. E desculpa se isso soa religioso para você, isso não é religião, isso é relacionamento. Eu passo tempo com Ele, portanto, Ele tem tempo comigo, portanto, Ele me transforma. Aí você vai falar, Sara, beleza, muito legal. Eu entendo isso daí, mas você entende também que Jesus, ele não está mais, né, no meio de nós, né? Ele já foi e ele não anda mais comigo. Ele não entra fisicamente no meu barco. Ele não me chama para comer. Eu como, sabe como é que eu como lá no meu trabalho? Eu como em 5 minutos. Blá, blá, blá. Jesus não tem nem tempo para conversar comigo. Eu entendo, mas Jesus também entendia. E para isso eu quero chamar sua atenção para um texto que ele nos deixou em João 13. E esse é um texto, talvez, que Jesus deixou justamente porque a gente pensaria isso. Esse é um texto que Jesus ele deixa justamente, talvez, porque ele sabia que você ia falar assim, cara, Deus, beleza, muito legal, mas e aí? E ele fala assim, para você. Em uma das suas despedidas, ele fala, meus filhinhos, 33 e 35, eu vou estar com vocês apenas mais um pouco, eu já estou indo embora. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês, para onde eu vou agora, vocês não podem ir. Mas um novo mandamento eu dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Esse mandamento é novo? Oi? Não. Amem-se uns aos outros. Um novo mandamento eu dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Olha a novidade. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros, como eu já tinha falado para vocês, amem. Mas como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Com isso, dessa forma, por causa disso, quando as pessoas virem isso, saberão que vocês são os meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros como eu os amei. Como que Jesus amou esses caras? Eu sei que ele deu a vida por eles.
Eu sei que ele morreu na cruz, eu sei que ele sofreu um preço irreparável de dor naquela cruz, e ele deu literalmente a sua vida por eles, ele se partiu como um corpo quebrado para eles, mas como Jesus os amou em vida? Como? Ele passou tempo com eles. Ele comeu com eles, ele ensinou esses caras, ele ajudou eles nas maiores dificuldades dele, ele estava ali influenciando a vida deles, ele estava dando ferramenta de vida para eles, ele estava verbalmente instruindo esses caras, ele estava protegendo esses caras. Durante 3 anos, Jesus escolheu edificar, construir a vida desses homens. Fazer uma vida nova nesses homens. E o convite dele para nós como comunidade é: amem uns aos outros como eu os amei. Não só na minha morte, mas na minha vida. Cuidem uns dos outros. Vivam uns com os outros, para que o mundo saiba que vocês são os meus discípulos. O primeiro chamado de Jesus é que a gente, através dessa rela, dessa linha de tempo com Ele, Ele transforme a nossa vida sim. Eu não sei quanto a você, talvez você seja um apaixonado por você, mas honestamente, quanto mais eu olho para mim, mais eu vejo coisa ruim que eu não queria fazer e eu faço, entende? Eu sou impaciente, eu sou orgulhosa, eu sou egocêntrica às vezes, eu sou um monte de coisa que eu falo, ai Deus, não queria ser isso. E ele fala, beleza, continua andando comigo. Eu vou mudar isso eventualmente. Só anda comigo, vem. Anda comigo, anda comigo, anda comigo. Serve, olha, tá vendo? Você não está sendo altruísta. Serve, aqui, ó, aqui, ó. Pronto. E ele me ensina a ser diferente de mim. Mas ele também fala que sozinhos a gente provavelmente não conseguiria. E ele fala, por favor, amem uns aos outros como eu os amei, cuidem uns dos outros, vivam uns com os outros como eu vivi com vocês esses últimos 3 anos. Entendam que eu dei para vocês um presente de influência, aonde você não mais está sozinho como eu vim sozinho. Lembra que eu vim sozinho? E eu criei esse círculo seguro, um círculo onde todos nós pensamos da mesma forma, somos transformados pela renovação da nossa mente, para que a gente conheça qual é a perfeita e boa, agradável do Pai. Lembra? Agora vocês têm essa influência aqui, ó. Usem essa influência uns com os outros, em nome de Jesus, para que o mundo saiba que vocês são os meus discípulos. E a minha oração nessa manhã, comunidade viva que eu tanto amo, é que Jesus tenha espaço nessa embarcação. É que Jesus tenha o domínio para a gente, se Ele falar assim, vai para a direita, a gente vai para a direita, you know? Se Ele falar, joguem as redes de novo, nós jogaremos. E quando eu duvidar, você vai me lembrar, Sara, mas lembra que Ele é Deus? Eu preciso, para que eu seja parecida com Jesus, eu preciso que você me lembre que eu não sou como Ele, me lembra o referencial desse Jesus, me influencia quando eu estiver fraca, para que eu seja mais parecido com Ele, porque você está mais parecido com Ele, entende? Que Deus o Pai nos abençoe, nos dê graça, para que nós tenhamos em nós uma cópia autêntica desse Jesus. Que nós amemos a Ele sim sobre todas as coisas, mas que nós amemos uns aos outros como Ele nos amou, pois um novo mandamento eu dou a vocês. Amem uns aos outros como eu os amei. Vivam uns com os outros como eu vivi com vocês. E então saberão que vocês são parecidos comigo. Essa música talvez você não conheça, mas eu acho que ela pode te ajudar a fazer a oração mais simples, mas mais sincera que você já fez para Ele até hoje. Quero aprender com Jesus. Eu quero seguir os passos de Jesus. Ele é o amor que eu quero ser também. Ele ensinou que tudo é nada sem amar. Amar sem preconceito, amor sem diferença.
Quero aprender a perdoar com Jesus. Eu também não merecia e Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de Deus. Vamos viver o amor. Deus é amor. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor. Aprender a perdoar é o que queres de mim. Que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Quero aprender com Jesus. Eu quero seguir os passos de Jesus. Ele é o amor e eu quero ser também. Ele ensinou que tudo é nada sem amar. Amar sem preconceito, amor sem diferença. Eu quero aprender a perdoar com Jesus. E eu também não merecia e Ele me perdoou. Somos filhos do mesmo Pai, família de Deus. E vamos viver o amor. Deus é amor. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor. Aprender a perdoar é o que queres de mim. Que eu viva o amor, que eu viva pra amar. Quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Me importar com a dor do meu irmão, como se fosse minha dor. Aprender a perdoar é o que queres de mim. Que eu viva o amor, que eu viva pra amar. É só isso, em nome de Jesus, amém. Hoje, nessa reunião, não sei quem planejou isso, mas a gente falou muito sobre os nossos ambientes de leitura da Bíblia, de estudo da Bíblia, de comunhão. E aqui na CV, é nesses ambientes que a gente vive o que a gente ouviu essa manhã.
É no GV que você tem a oportunidade de ter essa rede de pessoas que, não só para você ficar falando da sua vida, não, mas para olhar para o manual e olhar para você e fazer esse contraponto e falar, e aí? Tá parecido, não tá? E aí, gente, eu tô parecido? Como é que é? Vamos lá, vamos junto. No Viva a Palavra é onde você vai entender o que esse Jesus ainda quer de você. É onde você vai ter a oportunidade de conviver com a Bíblia e ter a voz desse Messias falando com você, não mais em carne, talvez na carne da Silvia, na carne da Adriana. Mas eu te encorajo, se você é parte desse corpo, se você é parte dessa comunidade, a entrar nesses ambientes para que a gente consiga sair do ponto A para o ponto B juntos em comunidade, para que o DNA de Cristo esteja cada vez mais em mim, mais em você, e que a gente consiga usar dessa influência uns com os outros que Jesus nos presenteou e como corpo, tá bom? Um bom domingo. No restinho de domingo, no próximo domingo a gente está aqui com o último domingo da série de Vida Real, então eu te encorajo a não perder. Deus abençoe.